bacana. legal. Ficou bacana, né? Ficou. Vamos pedir para o nosso amigo aqui mostrar. Olha como fotografa bem. Né? É super fotogênico. É, artista, né? Artista, olha, um ar mais pensativo. Né? Ó, esse aqui é o ar de desconfiado do mundo. É. Você está desconfiado do mundo, Jorge? Eu acho que não. Você acredita no homem, no mundo, no que o homem está fazendo hoje? Ou você tem uma certa reserva com alguma coisa? Acho que se eu disser que acredito no homem, né, eu acredito no homem que tem uma ligação espiritual. Acredito no homem que sabe que existe uma fonte eterna para se confiar. Eu acho que acreditar somente no homem pelo homem é complicadíssimo, né? Mas instável, também né? dizer que o homem não tem nenhum valor no universo é uma outra bobagem, porque a gente tem alguma função aqui, né? Foi feito então eu não acho, por exemplo, eu não posso crer, por exemplo, que em nome da religião se bote fogo na biblioteca, né? Sim. Então eu acredito que existe valores que têm que ser preservados e tem que ter uma essência maior que nos move. Sim. Porque senão... senão eu acho que fica muito vazio, fica muito seco, fica muito carne a coisa aqui, né? E muito instável mesmo. Né? Acho que a gente tem que ter alguma problema, coisa né? De não que nos conseguir mova se segurar. espiritualmente, né? Creio piamente. Sim. Eu também acredito nisso, Jorge. Eu acho que... Eu sou cristão, eu creio em Cristo e no seu sacrifício na cruz, entendeu? Não posso negar esse meu lado em prol do falar bem e falar alguma coisa que seja apenas humano, né? Acho que existe algo que nos eleva. Se não existisse Deus na nossa vida, né? Acho que acho seria realmente essa coisa, esse barco que anda sem rumo, na verdade, né? Sem um norte, sem um objetivo final, porque todos sabemos que a única coisa que vai acontecer é o fim aqui, né? Da nossa existência, né? E se não tem um norte para guiar a gente, como é que a gente faz, né? Para viver com essa esperança na eternidade mesmo, né? No futuro. E a gente acaba fazendo até a mesma arte, né? A arte é isso, né? Essa coisa de, pelo menos é uma maneira muito forte para mim de ver que aquilo que a gente faz, a gente está deixando para as novas gerações, para as outras gerações, mas é uma coisa eterna, não é? É um pedaço da gente, né? A nossa criação pro eterno, né? Então, se não existisse o eterno, que sentido teria até criar arte, né? Até fazer arte no mundo, né? Acho que foi o apóstolo Paulo que disse uma vez, né? Se a vida se resumisse só a essa existência, eu seria o mais infeliz dos homens, né? Então, acho que temos que acreditar em algo que vem depois, né? E acho que esse temor nos ajuda na nossa ética, na nossa vivência e no respeito pelo outro, né? Porque no fundo a gente tem um medo de inferno, né? Sim, Nossa, põe medo nisso, né? E acho que esse medo de paraíso. eu acho que é mais o medo do distanciamento de Deus, algo assim que nos deixa norteados nessa vida, para aqueles que creem, para aqueles que são cristãos. Mas, por outro lado, eu acho assim, eu não condeno de maneira nenhuma as pessoas que são ateias. As pessoas que não creem em Deus e que não tiveram essa formação, mas que têm uma essência de honestidade, de ética, de fraternidade, de fraternidade, de servir ao outro da mesma maneira. Nós vivemos num mundo hoje em que, se não houver essa tolerância, a gente cai nesses fundamentalismos que um quer matar o outro porque não crê no que você crê. Sim. Né? Eu acho que a gente não está absolutamente nessa época mais, né? Passamos, já vencemos o medieval e alguns fundamentalistas que vieram depois. Mas o mundo tem sempre essa coisa, quando está caminhando para um lado de tolerância, o outro lado está caminhando para a intolerância, né? E aí eu acho que a intolerância é o grande mal do mundo, você matar o outro porque ele não acredita no que você acredita. E como você faz a tua arte nesse sentido para
quando você está manipulando as suas coisas, que sentimento você tem? O que você quer mostrar? Você acha que você consegue passar isso que você sente nas suas obras? Essa é a minha grande crise. Essa é a minha grande crise, né? Eu sempre penso que não consegui falar através da minha arte o que eu gostaria de falar, sabe? Então, às vezes eu estou trabalhando com alguma coisa, mas eu falo assim, mas a interpretação do outro vai ser assim, assim, assim. E não é essa a interpretação que eu gostaria. Mas, concretamente, eu estou trabalhando naquilo. Então, aquela linguagem que está saindo das minhas mãos ali para um objeto, ela diz alguma coisa do meu fazer e da minha inconsciência, sabe? Mas não diz o que eu gostaria de dizer racionalmente. Então, muitas vezes eu crio alguma coisa que a interpretação é do outro, muito mais do que minha. Sim. Porque eu criei o objeto, quer dizer, eu ocupei o espaço com um determinado objeto. Mas a serviço de que ele está ali é a minha grande crise, eu não sei exatamente, sabe? E às vezes, quando eu sei, eu estou equivocado. A interpretação vai ser outra. Então, eu já me conformei, eu tenho que fazer, sabe? O que vai acontecer com a observação daquilo e com a interpretação daquilo é uma outra coisa. O meu papel é fazer e entregar ao espaço, ao outro, ao mundo, né? Então, eu fiz isso. Agora, o que vocês acham disso é uma outra história, né? Cada um tem sua bagagem, porque sua interpretação. eu não acho nada, eu só criei esse negócio, sabe? Mas é bom é um espírito em crise, mas é assim que é. Mas é uma fase também, né, Jorge? Eu acho que, imagino que no começo talvez você não tivesse esse pensamento, né? No início. Eu acho que todo artista começa muito intencionado. Todo artista começa muito intencionado. Eu quero ser assim, né? Eu quero ser internacional, eu quero ser um cara admirado por todos, né? Mostrar isso aqui. E aí passa 10 anos e você não fez nada de importante, sabe? E vem as crises e tal. E depois, de repente, você acerta sem querer alguma coisa, começa a dar certo e vai para algum rumo, sabe? Mas não existe uma coisa pronta, não existe receita no campo das artes, sabe? Eu acho que pode dar certo e pode não dar certo, sabe? É uma linguagem, é uma comunicação, é uma exteriorização daquilo que vai dentro de você, ou da soma do meio, da soma das coisas que te compõem, e você lança aquilo numa linguagem. Que é a tua... Como você chegou nesses métodos que você desenvolveu, na verdade? Sim, as técnicas e tal. Primeiro estudando as coisas pré-existentes, né? Você fez alguma escola de arte, alguma coisa assim, ou é autodidata? Não fiz. Eu fiz N cursos, né, mas nunca estudei diretamente a arte, né? Sempre por vias indiretas ou então por autodidatismo, né, de ir fazendo experimentos em várias áreas, né? Mas assim, você começa copiando. Você começa copiando outros artistas e outras técnicas e vai puxando para o seu lado, vai pegando o europeu, o asiático e vai puxando para o seu tropicalismo e dando um novo formato, uma nova linguagem e principalmente utilizando os materiais que você tem à mão. Eu acho que é meio absurdo eu, Jorge Pedro, pobre, querer pintar com o mesmo pincel que no primeiro mundo lá, o Picasso, né, o Dalí pintou e a gente vê ele falando da marca do seu pincel e tal. Eu acho meio absurdo a gente pensar que eu aqui, né, não estou falando de outros artistas, mas eu aqui tenho as mesmas condições de trabalho de um grande artista, de um artista que teve acesso a grandes materiais, a grandes técnicas e tal. Mas nós vamos continuar falando sobre isso, eu não vou te cortar não, já te cortei. No terceiro bloco não saia daí, porque o Jorge tem muita coisa legal para contar pra gente ainda. Até já.